Olha só, de acordo com o IBGE, em 2022, mais de 420 mil casais se divorciaram. Se a gente somar o período de 2020 a 2022, o número de separações passa de 1 milhão. É muita coisa, né, gente? Pensando em trazer algumas dicas para que os casais não vejam no divórcio a única forma de solucionar os problemas de relacionamento, neste mês, a Novo Tempo lançou o Guia de Estudos Felizes para Sempre e aborda esse assunto com dicas para os casais sobre comunicação, conflito, tempo de qualidade, finanças, sexualidade e espiritualidade. E para pedir o seu exemplar é bem fácil. Basta enviar a mensagem Felizes para Sempre para a Esperança, que é a inteligência artificial da Novo Tempo, e ela vai te ajudar durante esse processo de aprendizagem. O número do WhatsApp é o 982000062. Vale a pena conferir esse conteúdo preparado especialmente para quem quer viver de forma saudável uma vida a dois. E já que estamos falando de relacionamentos, durante este mês o Baú das Soluções vai falar exatamente sobre esse assunto. Quem traz as dicas para a gente é a Júlia Gasque. Ela é psicóloga, especialista em relacionamentos e vai responder perguntas que foram enviadas para a gente sobre esse assunto. Acompanhe aí. Baú das Soluções. Olá, tudo bem? O meu nome é Júlia Gasque, eu sou especialista em relacionamento amoroso e hoje eu tô aqui com o Baú das Soluções para falar um pouquinho com vocês sobre relacionamento. Então vamos ver o que esse baú trouxe pra gente hoje? Olha, gente, que interessante! Aqui tem uma mini maquininha de lavar. E o que será que isso tem a ver com o tema? Com a pergunta de hoje? Vamos ver. Vou deixar ela aqui. Eu e o meu namorado brigamos muito. Às vezes ficamos dias sem nos falar. Isso faz com que eu me sinta muito mal. Mas não conseguimos discordar sem brigar. O que tem de errado com a gente? Mariana, de Tremembé. Então eu já vou aproveitar e colocar a pergunta da Mariana aqui na maquininha, porque isso que você está falando, Mariana, é sobre lavação de roupa suja. Então, durante um relacionamento é muito comum que existam discordâncias entre um casal. Afinal de contas, são duas pessoas diferentes que carregam bagagens muito diferentes. Então, não é possível a gente pegar um relacionamento onde os dois vão concordar sempre com as mesmas questões. Por isso a discordância ela é saudável. O que vocês não estão conseguindo fazer aqui, e talvez está rolando essa lavação aí de roupa suja, é em relação a como discordar. Quando a gente começa a conversar com a outra pessoa e ela começa a ter uma opinião diferente e a rebater aquilo que a gente está falando, é comum que a gente ative o nosso mecanismo de defesa. Isso vai fazer com que a gente rebata o que a pessoa esteja falando ou queira encerrar ali o assunto e não querer finalizar aquela questão, que foi o que você disse, vocês passam muito tempo sem se falar. Isso faz com que a relação ela vai ficando cada vez mais desgastada. Então a gente precisa aprender, primeiro, a respeitar a opinião da outra pessoa. Então a gente precisa escutar e entender que o fato da pessoa ter uma opinião diferente da nossa não significa que você esteja errado e que o outro esteja certo. E sim, que muitas vezes existem opiniões diferentes sobre um determinado assunto. E quando vocês tiverem que chegar em um consenso em relação a uma coisa, vocês precisam discutir e entender como chegar no meio do caminho em relação àquilo. Então, o relacionamento é muito sobre ceder e sobre o outro também ceder para que vocês fiquem no meio do caminho. Quando um só cede, fica muito pesado para um lado só. Então, ambos têm que aprender a ceder para que vocês consigam ter uma comunicação mais assertiva, estar ali suprindo as necessidades um do outro e essa comunicação ela consiga chegar numa solução do problema. Porque senão vocês vão ficar ali discutindo e não vão sair de lugar nenhum. Vão só gerar mais e mais desgaste no relacionamento. Então o que vocês estão precisando é respeitar e escutar mais o outro e aprender a ceder para que essa relação vá mais para frente. Certo?
Então, obrigada por participar aqui dessa caixinha e te vejo numa próxima. Baú das Soluções.